ITV Futebol Clube. Oferecimento Secom, Sindicato dos Comerciários. Muito bem, estamos na área com mais uma edição do ITV Futebol Clube, aqui pela ITV, canal 24 da Operadora NET, para Itu e mais 7 cidades da região. Você participa com a gente via e-mail no itvfutebolclube@itu.tv.br ou pela rede social Facebook, facebook.com/ITV Futebol Clube. No programa desta semana, vamos destacar a vitória do Ituano contra o Inter de Lages em Santa Catarina. Jogo fora de casa, o Galo Rubro-Negro venceu e venceu bem, 5-3. Deu um largo passo rumo à classificação para a sequência do campeonato. O Ituano está a 3 jogos do acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos destacar também o Campeonato Paulista Sub-20 com a grande campanha do Capivariano nesta competição. E claro, vamos falar do Campeonato Brasileiro e do Amador de Itu, primeira divisão. Estamos na fase final, as equipes buscando o acesso para a divisão especial do Campeonato Amador de Itu. Eu já estou aqui com o Gabriel Campregher para juntos falarmos do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que encerrou o primeiro turno, Gabriel, na liderança, começou o segundo turno também liderando o campeonato. Exatamente, Bruno. O Palmeiras conseguiu uma boa vitória lá em Curitiba contra o Atlético. Campo difícil de jogar, grama sintética, todo mundo tendo muita dificuldade. O Corinthians acabou derrotado lá por 2-0 naquela noite do Walter. E o Atlético ainda não tinha perdido em casa. Grande vitória do Palmeiras, que se defendeu muito bem, não passou grandes perigos e se consolida aí na liderança do campeonato. Então, já que estamos falando de Campeonato Brasileiro, né, do Brasileirão da Série A, vamos colocar na tela os gols, então, dos considerados grandes paulistas nesta Série A do Brasileiro. Começando pelo jogo do Corinthians, fora de casa, Gabriel. O jogo lá em Porto Alegre, belo gol do Pedro Rocha, que passa ali no meio de 2, 3 jogadores, bate sem chance pro Cássio, 1-0 pro Grêmio. O Grêmio ampliou com o Everton, outro chute difícil pela defesa do Cássio. Levou o Fagner e bateu cruzado. Essa eu achei que o Cássio deu bobeira, e aí o Miller Bolanhos faz o 3-0. Normalmente ele faria pênalti, né, nessa jogada. Aí ele acertou a bola e entregou no pé não fez o pênalti. do adversário, não fez o pênalti e entregou o gol. Agora o Palmeiras, ó. Aí o gol do Vitor Hugo, o gol da vitória. Grande presença de torcida do Palmeiras lá em Curitiba. Eu achei a cambalhota e o mortal mais bonito que o gol, viu, Gabriel? 1-0, subiu muito, né, Bruno? O Vitor Hugo faz bastante gol de cabeça. Tem uma boa impulsão, ele já tem uma boa estatura, bem, né? E é o jogo na Vila, ó, Santos e Atlético Mineiro. Santos venceu com muita propriedade, hein, Bruno? Um jogo difícil. Primeiro gol do Gustavo Henrique de cabeça. E aí a gente vê 2 gols do Ricardo Oliveira, um no finalzinho. 3-0 pro Santos. O Santos na briga pelo título. O Santos sem os 3 jogadores na seleção e se virando muito bem. Tá dando conta. 3-0 contra outro candidato ao título. Um confronto direto, né? E bem forte, né? Também no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro. E aí o gol no Morumbi, São Paulo de amarelo, o gol do Sassá, aos 47 segundo tempo. São Paulo que contratou o Ricardo Gomes, ex-Botafogo. Que já deve estar sentindo saudades do Botafogo após esse resultado. O Botafogo conseguiu vencer o São Paulo em pleno Morumbi. Então vamos começar destacando o time do São Paulo, Gabriel. Falando desse tricolor que acabou perdendo para o Botafogo, que luta ainda para tentar melhorar na tabela de classificação. O Ricardo Gomes saiu do Botafogo, foi para o São Paulo. Nesse jogo ele não comandou nenhuma das equipes, né? Ficou de fora. Mas enfim, o São Paulo com um novo treinador, já que o Bausa foi para a seleção argentina. O que o São Paulo vai ter que fazer aí nesse Brasileirão? O Ricardo Gomes vai ter muito trabalho para acertar essa equipe? São Paulo que foi comandado pelo André Jardine, que é campeão da Libertadores Sub-20, técnico forjado lá na categoria, está sendo forjado na categoria de base do clube, deve ser um cara de futuro, mas trouxe o Ricardo Gomes, optou pela chegada do Ricardo Gomes. Não acho um nome muito ideal, acho que ele até tem um pouco ainda de dificuldade em relação à saúde, eu não sei, locomoção, ele parece meio travado ainda, ele teve um AVC, né, acho que quando estava no Vasco da Gama ainda, se eu não me engano. No São Paulo já teve um problema também, depois no Vasco se agravou.
E ele teve que passar por um longo período aí de readaptação, enfim, fazendo fisioterapia, inclusive, voltou a trabalhar. E o treinador de futebol é uma profissão complicadíssima, muito né? intensa. Porque o cara é cobrado o tempo inteiro, tem pressão de torcida, pressão de diretor. E o Ricardo Gomes estava retornando aí nesse trabalho junto ao Botafogo e agora contratado pelo São Paulo. Eu não sei se era o momento do São Paulo apostar as fichas no Ricardo Gomes, sinceramente. Exatamente, acho que havia talvez nomes melhores, só que daí ia ter que apelar de novo com um novo estrangeiro, não sei. Vamos aguardar um pouco mais. E o Botafogo foi comandado pelo Jair Ventura, que é o filho do Jairzinho, vitória do Botafogo 1-0, importante para se afastar da zona de rebaixamento. Bom, você falou também do Santos, né? O Santos vem surpreendendo, vem conquistando resultados importantes. Dentro de casa o Santos sempre foi muito forte, né? Jogando na Vila Belmiro, o Santos conquistou também alguns resultados positivos no primeiro turno, jogando fora de casa. Nós acompanhamos aqui em algumas edições boas vitórias. Agora enfrentou em casa o Atlético Mineiro, que é um time que tem um elenco forte, se reforçou também, é um candidato ao título sim, e foi uma vitória de 3-0. O placar é consistente realmente da equipe do Santos e com o time desfalcado, né? Porque as principais estrelas ali entre os garotos está servindo a seleção brasileira. Exatamente, o que surpreende é o Santos, mesmo com esses desfalques que estão nas Olimpíadas, conseguiu um bom resultado. O confronto direto, o Atlético Mineiro tem uma grande equipe, o Santos, apesar de tudo, tem se mantido aí na briga pelo título. Hoje a gente vê praticamente 6 postulantes ao título. E o Santos em algumas rodadas chegou a liderar, né, o Sim, Campeonato Brasileiro. Eu acho uma grande vitória. O que não acontecia há muito tempo, né, o Santos liderar o Brasileirão. Enfim, em uma outra rodada o time conseguiu ficar na liderança do Campeonato Brasileiro. Então acho que está de parabéns realmente e vem surpreendendo esse elenco da equipe do Santos nesse Campeonato Brasileiro. E como o Gabriel já destacou, é sim um forte candidato também a disputar o título do Campeonato Brasileiro. O Corinthians acabou sendo derrotado jogando fora de casa. Também um placar elástico, Gabriel. E já são 5 jogos sem vitória, uma pressão já em cima do Cristóvão. O Corinthians, desses 6 que a gente diz aí como postulante, o pessoal que está brigando mais lá em cima, Palmeiras, Santos, Atlético, Grêmio, Corinthians e Flamengo, eu acho que o Corinthians tem grandes chances, se não botar a casa em ordem logo, de ficar fora até da zona da Libertadores. Tá? Vai brigar até o fim, mas eu acho que está passando por um momento conturbado. É um confronto direto, acabou derrotado com um placar largo. O Grêmio fez grande partida, lotado o estádio. É difícil o time do Corinthians tomar 3 gols, né? Exatamente. Não é algo comum, né? A gente não comum, via isso, não é né? comum, nos últimos anos não tem sido comum, né? Até pelo sistema de jogo que o Corinthians adotou com o Tite, enfim, não é um time que toma 3 gols assim facilmente. Um time que marca muito. Tinha como essa característica na época do Tite, né? Marcava demais, tirava espaço, tomava poucos gols e aí toma um 3-0. E é o que você falou, o campeonato está tão equilibrado que se o Corinthians não arrumar a casa realmente de uma forma rápida, pode sim ficar fora dessa disputa, até da classificação para a Libertadores da América. E o Palmeiras, Gabriel, conseguiu vencer o Atlético Paranaense, o Walter não jogou absolutamente nada. Nessa partida o Palmeiras venceu, placar mínimo, 1-0, mas sai de lá com 3 pontos e confirmando a liderança no campeonato. O Palmeiras fez uma partida muito boa defensivamente, o Moisés, numa noite inspiradíssima, fez grande partida. Aliás, o Moisés vem fazendo grandes atuações, né, pela equipe do Palmeiras. E o importante foram os 3 pontos para o Palmeiras. Campo difícil de se jogar, estádio complicado, de muita pressão. Acho que o resultado está bom. O Palmeiras, acho que o objetivo do Palmeiras era a volta do Gabriel Jesus, ainda estar na liderança. Porque o time tende a crescer com a volta dele. Tá certo. E agora vamos falar aqui de campeonato amador, né? Vamos pôr um ponto final no assunto Brasileirão. Conferimos aí os gols dos paulistas, considerados grandes paulistas, né? Disputando o Campeonato Brasileiro. E vamos falar do Amador de Itu. Nós tivemos o encerramento da série especial, né, Gabriel? Com o Juventus sagrando-se campeão, o Skol vice, só que está rolando a primeira divisão, onde as equipes estão ali brigando pelo acesso para no ano que vem disputarem esta série especial. Como é que está a situação das equipes? Estamos na fase semifinal, né, Gabriel? Isso, Bruno. Tivemos o primeiro jogo da semifinal no Novelli Júnior. Os 2 vencedores dessas semifinais acessam a divisão especial do ano que vem. Está muito bacana, são times de massa que chegaram, uma grande surpresa que foi o Galoucos. E eu acho que nessa semana aí tem um clássico forte lá da região do Pira, lá entre Portal do Éden e Santa Rita, para decidir aí um dos finalistas. Para mim, o Pombal já matou a outra. Bom, então, já que você está falando que o Pombal
já praticamente matou. Vamos conferir os resultados aí do Campeonato Amador de Itu, primeira divisão, os jogos que aconteceram já na fase semifinal. Vamos conferir os resultados. Tá aí, ó, semifinais, Portal do Éden 1, Santa Rita 0, Galouco 0, Pombal 3. Pombal atropelou, Gabriel. Exatamente, o Portal ganhou de 1-0 o gol do Odair e o Pombal 3 gols do Elitinho. Menino bacana, tipo com ele no Jardim Europa, lá o ano que eu tava lá, ele também tava. O Pombal sacramentou, Bruno, 3-0, tem um time melhor, um time mais experiente, condição técnica melhor. O Galoucos é a grande surpresa da competição até o momento. Tá de parabéns pela campanha que fez, mas não reverte mais não. Então já no próximo final de semana temos as datas? Temos, Vamos sim. conferir as datas destas próximas partidas para que possamos falar em cima aqui. Ó, domingo, 13 horas e 15 minutos, o Pombal contra o Galoucos. Esse jogo o Gabriel já acabou destacando aqui para ele. O Pombal praticamente sacramentou e carimbou o passaporte então para a série especial. E depois, às 15 horas e 15 minutos, Santa Rita enfrentando o Portal do Éden no estádio Novelli Júnior, as duas partidas no Novelli, como já aconteceu já neste último fim de semana, né? O jogo do fundo bastante aberto, tá, Bruno? São duas equipes de boa qualidade, um jogo muito equilibrado e o Portal conseguiu sair com a vitória. Acho que está muito em aberto, uma vitória de Santa Rita leva a decisão para os pênaltis, então tudo pode acontecer realmente. Na noite de domingo já iremos conhecer as duas equipes, então que ano que vem estarão na série especial. Isso, o Pombal brigando para voltar, o Pombal que já disputou alguns anos atrás, acabou rebaixado, e agora brigando para voltar para a especial, e Portal e Santa Rita aí decidindo a outra vaga. Bom, ô Gabriel, com relação ainda, só para a gente destacar a série especial que se encerrou com o título do Juventus conquistando mais um título do futebol amador de Itu, nós teremos a premiação, não é isso? Na semana que vem já iremos divulgar, inclusive aqui no ITV Futebol Clube, os vencedores. Foi montada uma seleção do campeonato e os melhores serão premiados, né? Isso, Bruno. Teremos aí a premiação dos melhores do Amador, Prêmio ITV Futebol Clube Secom. Serão premiados o melhor de cada posição, uma seleção com 11 atletas, melhor técnico, melhor atleta de Itu, melhor do campeonato, o artilheiro. Teremos toda essa premiação lá no auditório do Secom e no programa da semana que vem toda a cobertura, um compacto, uma reportagem bem legal. Então, pessoal, fique atento, você que disputou o Campeonato Amador de Itu, fique atento que você deve receber a ligação, aí, o contato nos próximos dias, para saber se você está eleito na sua posição, você vai receber a premiação no auditório do Secom, essa premiação que foi idealizada pelo ITV Futebol Clube, juntamente com o Secom, o Sindicato dos Comerciários. Vai ser uma festa bem bacana, Gabriel. Bem bacana, não teremos a presença dos diretores, dos atletas, uma confraternização da comunidade do Amador também. É nada mais justo, né, que premiar aqueles que ajudam e fazem parte e ajudam a promover o nome da cidade de Itu, porque o campeonato, nós já dissemos aqui em várias edições do ITV Futebol Clube, o Amador de Itu é um campeonato referência para a região, é o melhor organizado, tecnicamente é disparado o melhor. Então, nada mais justo do que premiar os atletas que ajudam a promover essa competição e fazer dela, claro, uma competição com esse altíssimo nível técnico. É isso aí, essa é a nossa ideia. Dar valor a quem dá valor à competição. Uma notinha rápida, Bruno. Foi confirmada a participação do campeão e vice do ano passado, do Amador, no Amador do Estado desse ano. Começa dia 4 de setembro. O Juventus está no grupo 5, ao lado do Garotos do América de Guarulhos e da Vila Suíça de Ribeirão Pires. E o Grêmio Olímpico está no grupo 6, ao lado do Nacional da Vila Vivaldi de São Bernardo e do Boa Vista de Diadema. Tá certo, então as duas equipes de Itu disputando o Amador do Estado, né, nesta temporada. Parabéns aí para o Grêmio Olímpicos e parabéns também para a equipe do Juventus. Cuidado quando jogarem em Diadema, porque lá o bicho pega realmente. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência vamos falar do ituano Galo Rubro-Negro, que está a 3 jogos de conquistar o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Não sai daí! Com o Sindicato dos Comerciários, presente em 6 cidades na região, além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria, também oferece diversos benefícios na área de saúde, beleza e lazer, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes, além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em Salto e a colônia de férias em Praia Grande. Associe-se, venha para o Secom. A nossa força é contar com você, trabalhador.
Como o mosquito da dengue nasce uma semana, a gente precisa combater os criadouros todos os sábados. Bom, mas o que a gente tem que fazer? Olha, temos que tampar bem caixas d'água, virar os baldes, limpar calhas, esvaziar garrafas, fechar bem as lixeiras e colocar areia nos vasos de plantas. Além disso, toda grávida precisa se cuidar das picadas do mosquito. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Estamos de volta com o ITV Futebol Clube aqui pela ITV. Lembrando que você pode participar com a gente de duas maneiras, pelo e-mail no itvfutbolclube@itu.tv.br ou pela rede social no facebook.com/ITV Futebol Clube. Neste bloco vamos falar do Ituano, o Galo Rubro-Negro, que está disputando o Copa Paulista, Série D do Campeonato Brasileiro, também está disputando o Campeonato Paulista Sub-20, mas a campanha do Ituano no Paulista Sub-20 não é das melhores. Gabriel Campreguer, falar do Ituano não tem como não destacarmos, infelizmente, né, o falecimento do Pedrinho Zacarias, uma figura ilustre realmente do Ituano. Eu me recordo muito bem do Pedrinho, porque como todos sabem, aqui já falamos várias vezes, você fala que eu sou velho, mas eu comecei a trabalhar aqui em Itu em 2002, na Rádio Convenção, e fiz vários jogos do Ituano, e o Pedrinho sempre no estádio Novelli Júnior, era um cara que acompanhava as partidas, acompanhava as transmissões, depois dos jogos vinha, conversava muito comigo. Depois eu fui trabalhar em São Paulo, na Record, quando na oportunidade vinha fazer jogos do Paulista aí, ele também vinha conversar comigo, falava, tô te ouvindo na Record e tal. Era um cara sensacional, uma figura realmente ilustre do Ituano. Exatamente, com uma grande história no clube, Bruno, até na época de Ferroviário Atlético Ituano, depois na mudança para o Ituano, na época do profissionalismo, na mudança de amador para profissional, há muito tempo dentro do clube como conselheiro, sempre participando, infelizmente ele nos deixou nos últimos dias. Meus sentimentos à família do Pedrinho Zacarias, conselheiro do Ituano. Gabriel, Copa Paulista, o Ituano, qual que é a situação do Galo Rubro-Negro nesta Copa Paulista? Time que vem mesclando alguns atletas que não estão sendo aproveitados na Série D do Brasileiro, acabam disputando os jogos de Copa Paulista, e também muitos atletas do Sub-20 estão sendo aproveitados e observados nesta competição. Bruno, se não houvesse a regra do limite de inscritos na Copa Paulista, o Ituano estaria em situação melhor. Porque os suspensos da Série D, poucos estão inscritos também na Copa Paulista, não são todos. Então o que acontece? O Ituano foi para Lages sem 5 titulares desses, não foram aproveitados ali no jogo contra o São Paulo, por exemplo. Então o Ituano está na briga, está ali na 5ª colocação, a gente já vai ver a classificação. Briga aí pela classificação, acabou derrotado pelo São Paulo por 2-1 no Morumbi com 87 pagantes, no domingo às 18h30, tá? Logo após também o São Paulo perdeu para o Botafogo, o jogo foi depois disso, uma rodada dupla. Se fosse invertido, talvez ainda tivesse um pouco de público, né? Não tinha ninguém, acabou derrotado 2-1, gol do Wesley, e tá na briga, Bruno, tá lá, a gente vai ver a classificação, o 15 de Piracicaba já abriu um pouco de diferença, o Red Bull vem na sequência com um time mais forte na 2ª colocação, 3º, 4º, 5º, 6º, todos brigando. Então vamos conferir a classificação da Copa Paulista, a situação do Ituano nesta competição. Bom, você destacou aí o 15 de Piracicaba, abriu realmente, né? Está com 17 pontos, 6 pontos à frente do Bragantino, que é o segundo colocado, tem 11. Nesse grupo o Red Bull tem 10, o São Paulo 9, Ituano tem 8, Paulista 7 e Juventus 4 pontos. Não é uma campanha das melhores, mas também não está muito distante do Bragantino, que é o segundo colocado. Está na briga, muitos meninos do Sub-20 foram para esse jogo. Isso é bom, né? Aquele aproveitamento, aquilo que o pessoal já das categorias de base já destacou, a importância até de um campeonato onde você enfrenta equipes até de qualidade, que estão usando a Copa Paulista como laboratório já para uma Série A1, para uma Série A2 no próximo ano. É mais competitiva, né? Tecnicamente é melhor a Copa Paulista do que o próprio Paulista Sub-20, então esses atletas acabam sendo aproveitados e observados pelo treinador. E o Ituano está precisando observar, né, bem esses garotos do Sub-20. E essa equipe do São Paulo tem o mesmo teor, né, Bruno? São jogadores do Sub-20, jogadores estourados de idade, jogadores que não estão sendo aproveitados no Brasileiro, é praticamente um São Paulo B. Então vamos conferir o próximo compromisso do Galo Rubro-Negro pela Copa Paulista. Vai ser domingo. Como é que vai ter jogo nesse Novelli? Quero ver o gramado do Novelli Júnior na outra semana. Olha lá, domingo, 10 da manhã, Ituano e Paulista no estádio Novelli Júnior. Quantos jogos teremos no Novelli Júnior
neste próximo final de semana, Gabriel? Bruno, até por isso, contra o Capivariano, o Ituano mandou o Sub-20 lá no Tite. Na sexta-feira, o Ituano joga no Paulista Sub-20, a gente vai falar no último bloco, aqui em Itu. No sábado, às 15 horas, Ituano e Inter de Lages, jogo de volta. No domingo, às 10 da manhã, Ituano e Paulista, pela Copa Paulista. No domingo, às 1h15, Nós já trouxemos que a gente já trouxe a aqui. informação. Jogo do Amador da Primeira Divisão. E às 15h15, outro jogo do Amador da Primeira Divisão. 5 jogos em 3 dias. É, para judiar realmente, né? Não há gramado que aguente 5 jogos em 3 dias. Mas enfim, é isso, tá? Em 3 competições ao mesmo tempo. Tem ainda os jogos, já que o estádio é municipal, tem os jogos aí do Amador da Primeira Divisão, enfim, vai ter que dar conta do recado. E detalhe, Bruno, as finais do Amador da Primeira Divisão também serão disputadas no estádio. Quem vai ter trabalho é o Cabeça, meu amigo Cabeça, com marcação lá do estádio, leva a bandeira, tira a bandeira. Um abração pro Cabeça também, que não perde um ITV Futebol Clube. Gabriel, falando de Série D do Campeonato Brasileiro, o Ituano foi até Lages, em Santa Catarina, e conseguiu uma belíssima vitória. Aí sim, Bruno, a gente estava preocupado pelos desfalques. O Ituano muito desfalcado, 5 jogadores 5 considerados desfalques titulares. por conta daquela confusão contra o Linense aqui no Novelli Júnior, né? 3 expulsos contra o Linense, 2 jogadores com o terceiro cartão amarelo. E o Ituano surpreendeu a todos. Inclusive a mim, considerava o empate um ótimo resultado. Foi lá, ganhou 5-3. Belo resultado para trazer para a volta aqui para Itu, Bruno. Então vamos conferir os gols desta vitória do Galo Rubro-Negro, que chegou a estar vencendo por 2-0, permitiu a reação do Inter e depois conseguiu sair de lá ainda com a vitória. Vamos conferir. Aí, Bruno, o primeiro gol, um belo gol, foi marcado pelo Morato. Acertou um chute Nossa na Senhora. gaveta. Que canudo, hein? Jogo ontem, às 20 horas, lá em Lages. Feriado na cidade de Lages. Um bom público. Choveu antes do jogo por volta de 2.500 pessoas, pelo que eu vi no O estádio. que foi feriado nessa segunda-feira em Porto Feliz, Sorocaba, Lages. Bastante lugar, tem razão. Belo chute. Morato faz grande Série D, Bruno. Muito bem. Aí o segundo gol, Rafael Martins com um bom espaço. Aí essa troca eu achei boa. O Marcão suspenso entre o Rafael Martins, achei lindo. Nós vamos falar mais sobre essas mudanças realizadas pelo treinador do Ituano para esse compromisso. E foi um belíssimo gol também, um chute fortíssimo. Olha, ele puxa para a esquerda Bateu bem, né, Bruno? e bate Cantinho. forte no canto, sem chance aí para o goleiro do Inter de Lages. Aí não podia faltar o golzinho de cabeça. Você gosta também de falar isso, hein? Mas é verdade, cara. Toda rodada o Ituano toma um Peterson, gol ex-capivariano. de bola aérea. Zagueiro Peterson. Faz o primeiro gol. Belo cruzamento também, sobe bem ali. Trabalhou no Ninguém Capivariano com o atrapalhou ele Evaristo também. Pisa, né? Depois no Trabalhou. Guarani também. Aí a bola do Marcelinho. A bola do Marcelinho Paraíba é um veneno, Bruno. Outra bola parada, gol do Peterson novamente. Que isso, hein? O Gol de zagueiro foi lá e empate. finalizou. O Ituano tem uma certa dificuldade com a bola parada. Pega um batedor como o Marcelinho Nesse Paraíba. momento ainda era primeiro tempo e o empate Primeiro do Inter de tempo, Lages. exatamente. O Ituano fez aos 18, ampliou aos 28. Aí aos 38, 42, em 4 minutos, o Inter de Lages empatou o jogo. E logo na volta do segundo tempo... 3 minutos, né? Do segundo tempo agora. 3, 4 minutos, o Fábio acabou falhando. Gol do Gustavo. 3-2 para o Inter de Lages. Cadê o Rufino para defender o... Ah, não. Essa Não tem como defender, né? essa não dá para defender o goleirão, não. O Fábio acabou falhando. Aí era a virada do time de Lages. Ou seja, o time foi para o intervalo com moral por ter empatado o jogo em 4 minutos, empatou e voltou para o segundo tempo já com 3 minutos fazendo o terceiro gol. Exatamente. E o Ituano não se abateu, né, Gabriel? E logo conseguiu o gol de empate, né? O Aloysio aos 9 minutos. É isso que é importante. Belo gol, faz o drible, olha o chute que Outro ele acertou. belíssimo gol do 2 Ituano. belos gols. O Aloysio de volta ao time titular. É muito bom jogador, Bruno. Rodado, experiente. Veio para substituir o Christian mesmo, trazer um pouco mais de experiência para esse time. Christian que Lindo inclusive gol. está deixando a Ponte Preta, né? E Agora aí ó, o quarto Pacheco gol. passando. Nas costas. E recebe aqui no meio. Faz o quarto gol. Você vê, né? Rafael Martins, Pacheco e Aloysio substituíram suspensos. 3 jogadores que entraram e marcaram gols. 4-3 pro Ituano aí. O resultado já estava ótimo, né, Bruno? Aí o Oliveira, É isso que é lateral... importante, né? Não parou. Não parou. O Oliveira, lateral direito, foi expulso. O Ituano se aproveitou de ter um jogador a mais.
Bola do Marcelinho, Nossa, se não me quase engano. errou também. Do Claudinho no cruzamento, Simeão. Deu sorte nesse gol. Simeão. Que participação do Simeão na Série D, Bruno? Vencendo um grande jogador do Ituano. Fez o 5º gol, excelente resultado do Ituano. Parecia que a bola ia para fora, viu, Gabriel? Ele não pegou em cheio. Ele não pegou bem. Olha lá. O goleiro tocou na bola. Você viu? Detalhe interessante, Bruno, a torcida do Inter de Lages aplaudiu bastante o time na saída. A gente vê a repercussão em comentários do Facebook, todo mundo elogiando demais o jogo. Belíssima partida. Jogo lá e cá, muitos gols. Bacana o Ituano voltar com um resultado desse. Foi um jogo, pelo que observando só os gols, a gente percebe realmente, foi um jogo bem disputado, que o Inter acreditou a todo momento, tanto que foi para o intervalo com o resultado de 2-2, voltou para a etapa final com 3 minutos, partindo para cima, com 3 minutos, conseguiu fazer o gol, e o Ituano não se abateu com isso. O Ituano não se abateu com essa situação e foi importantíssimo e fundamental ter empatado o jogo logo na sequência, aos 9 minutos conseguiu fazer o 3-3 naquele momento. Isso foi determinante até para esse resultado positivo do Galo. Foi o momento mais difícil do Ituano na partida. Após abrir 2-0 e tomar uma virada, logo no começo do segundo tempo. Jogando fora de casa. Tendo ainda 40 minutos de jogo, mas aí o Aloísio tirou esse coelho da cartola, acertou um belo chute em grande jogada, fez o 3-3, já colocou de novo todo mundo com o pezinho no chão, mais tranquilidade. E aí o Ituano, com a qualidade dos reservas, a gente tem que exaltar muito isso. Tem que exaltar o elenco do Ituano, 5-3. Um elenco muito forte, realmente, e está mostrando isso. Porque até conversávamos com o Juninho antes do início dessa competição, a gente falava muito da importância de ter um elenco de qualidade, um elenco amplo, mas com qualidade. Porque é o tipo de competição, e ele até citou isso, que você perde atleta por contusão, perde muito jogador pelo 3º cartão amarelo, por expulsão. Então você tem que ter um elenco de qualidade para na hora que mais aperta, porque começou essa fase mata-mata já contra o Linense, então são decisões, a cada fim de semana uma decisão. Então você precisa ter atleta de qualidade para que aquele que saiu seja substituído ali no mesmo nível. E o Ituano mostrou essa força nessa partida, porque como você destacou, eram 5 os desfalques. E o elenco foi a prova ontem, mano. Foi provado completamente no jogo de ontem, bastante dificuldade de se perder 5 titulares. E muito bom voltar com um resultado desse, todos se comportaram bem, vários gols de quem entrou no lugar dos suspensos, muito bacana. E o Ituano reforçou ainda mais esse elenco, teve a volta do Marcelinho, Marcelinho saiu para a Série B do Paraná Clube, já voltou, Monterrey estreou, entrou durante a partida, é mais uma opção que o Tarcísio ganha. Agora tem treinador, Gabriel, que quando o time está desfalcado e tem que fazer mais de 2 modificações para um jogo decisivo, tem cara que acaba inventando, enfim, perdeu o atacante, vou pôr um cara no meio, vou pôr um zagueiro, vou fechar, ainda mais jogando fora de casa. E não foi o que aconteceu, com o Ituano, fez mudanças ali, não inventou, podemos dizer assim. Eu acho que o grande diferencial do Tarcísio ontem, onde ele acertou demais, foi não ter inventado. Fez todas as mudanças naturais, mudanças que todos esperavam, não teve surpresa na escalação, e isso manteve um padrão. Então jogou com o Fábio, o Pacheco entrou no lateral direito no lugar do Arnaldo, sim, o Léo entrou no lugar do Naylor, na zaga lá do Luiz Felipe e Peri na lateral esquerda. O Rodrigo Celeste, que vem jogando titular na Copa Paulista, participando bastante, entrou no lugar do suspenso Gulli e formou com o Simeão a dupla de volante. O Igor, que estava suspenso, foi substituído pelo Aloísio, que participava bastante da Copa Paulista. Então jogou Aloísio e Morato de meia. E o Claudinho permaneceu com o Rafael Martins, que vinha sendo centralmente titular na Copa Paulista, participando bastante da Série D. Não teve nada de diferente, fez o básico e o Ituano volta com um belo resultado. E acho que é o reflexo também dessa manutenção, não só do elenco, mas principalmente da comissão técnica, que é realmente a aposta do Juninho, é a aposta do Ituano. O Tarcísio está há muito tempo já à frente do Ituano, conhece muito bem cada jogador, conhece muito bem com quem ele pode contar. E como você destacou, o time foi à prova nesse compromisso contra o Inter de Lages e saiu de lá vitorioso. Você acabou destacando um belíssimo resultado, não só pelo fato de ter marcado 5 gols, por ter vencido fora de casa, mas é um resultado que dá uma certa tranquilidade para esse jogo de volta, Gabriel. Por exemplo, se o Ituano perder de 3-1, está classificado. Pode perder por 2 gols de diferença, menos por 5-3, porque daí vai para os pênaltis. Exatamente. Mas é importante a vitória, Bruno. É importante porque o chaveamento da próxima fase leva em consideração as campanhas acumuladas. Então é importante vencer aí o Inter de Lages no próximo sábado. A gente já vai trazer aí todos os detalhes.
é importantíssimo uma nova vitória. Bom, vamos conferir então o horário e a data desse compromisso, o jogo de volta da Série D no Campeonato Brasileiro. O jogo é sábado, Gabriel, 3 horas da tarde no Novelli Júnior, Ituano e Inter de Lages. Nós sempre falamos aqui com relação à presença do público, nós notamos uma melhora do público nesses últimos jogos, principalmente no compromisso contra o Linense, né, onde o Ituano garantiu a classificação e conquistou o direito aí de enfrentar o Inter de Lages nesta fase. E para esse compromisso teremos mais uma vez a promoção, né? Onde 2 garrafas PET você troca por um ingresso, é isso? Bruno, é o dia da torcida ir para o estádio realmente. E é um horário que agrada o torcedor de Itu, né? Sábado 15 horas, virou o horário da Série D. A gente não tem nenhuma final de nada de amador, de coisa parecida no mesmo horário, que às vezes dá uma distribuída no público, atrapalha um pouquinho. 15 horas, tem a Olimpíada concorrendo também, né? Mas jogo importantíssimo. Mas gincana aí, o Brasil não tá com nada na gincana, viu? Não sei se é a final do futebol masculino no sábado. Será que vai? Tem que ver, né? Vamos ver. Mas é importante a presença do público. E o time merece, Bruno. Ter ido para Lages, cidade longe, frio, clima ruim, chovendo antes do jogo, voltar com um resultado desse, com 5 desfalques, tá de parabéns todo o elenco, parabéns à comissão técnica, que a torcida retribua no sábado. O Ituano pegou jogos difíceis, né, nesse começo de Série D, principalmente enfrentando as equipes do sul do país, que nós sabemos que a torcida é uma torcida fanática, quando você joga lá, jogando fora de casa, a pressão ela realmente é grande, você encontra gramados ruins, você encontra um clima bem diferente do que nós temos aqui na cidade de Itu. Então, são várias as dificuldades quando você vai jogar fora de casa. O Ituano conseguiu esse bom resultado, nada mais justo do que o torcedor compareça em bom número no estádio Novelli Júnior para apoiar realmente o Ituano, para confirmar esta classificação para as quartas de final. O Ituano, se confirmar, e se Deus quiser isso vai acontecer, vai confirmar esta classificação para as quartas, aí mais 2 jogos separam o Ituano do acesso para a Série C, é isso, Gabriel? É isso aí, as quartas de final, ao contrário de tudo que a gente viu até agora, não serão regionalizadas. Então todo mundo está no mesmo pote. E é sorteio daí? São as campanhas acumuladas, Bruno. Então a gente vai pegar a campanha, o primeiro pega o 8º, o segundo pega o 7º, aquele cruzamento que a gente conhece. Importante o Ituano vencer. O Altos do Piauí, que era o time de grande campanha, perdeu de 3-0 para o CSA em Maceió o primeiro jogo, que é o time do Carlinhos Balo, o Altos do Piauí. Vai ter dificuldade para classificar. Outros times de grande campanha também estão se enroscando. Uma vitória do Ituano, acho que o Ituano sobe bastante. Ter feito 6 pontos nesse confronto. São Bento empatou, São Bento também estava na frente do Ituano, empatou a primeira. Volta Redonda também, se não me engano, empatou com a Anápolis. Então, vamos lá. Passando essa, faltam mais 2 jogos. Pois é. Na contagem hoje faltam 3 partidas. 3 partidas separam o Ituano do acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, se estou dificuldade de outras equipes, quem vai ter dificuldade também é o Tarcísio agora, né? Para montar o time aí para esse jogo de volta. Como que você vai tirar o Rafael Martins depois de grande partida dessa? Eu já acho que ele tem que ser titular antes. Gosto mais dele do que do Marcão. Aí vai ter um pouquinho de dificuldade. A gente vai ter a volta do Arnaldo, com certeza. A volta do Naylor, certeza. E aí o Gulli... Volta no lugar do Léo, né? Isso, deve voltar no lugar do Celeste. Mas dali para frente é toda uma briga. O Igor, a Luiz, o Morato, o Rafael Martins com o Marcão. Tem a chegada do Marcelinho. Vai ficar difícil de escalar. Além disso, Bruno, eu não tive a informação, procurei no site da CBF, procurei os editais de intimação. Julgamento. Tentei entrar em contato com a diretoria do Ituano lá, não consegui uma resposta concreta, a gente não tem data de julgamento. Provavelmente está com uma carinha que não vai acontecer essa semana. Tá? Então, pro jogo da próxima semana, do próximo sábado, dessa semana, quer dizer, eles estariam liberados, pois cumpriram a automática, não tomaram preventiva. Então, só que o que pode acontecer é o julgamento antes das finais, porque a próxima fase são finais de campeonato, Sim. onde se decide o acesso. Então, assim, passo a passo, vamos classificar e depois pensar nisso daí, mas pode ser um problema lá na frente. Pode ser realmente, lembrando que esses julgamentos Série D do Brasileiro, CBF, né? STJD. Exatamente, CBF. Bruno, acho que a gente está chegando no final do bloco, quero mandar um abraço, senão eu vou esquecer. Queria mandar um abraço Abrace quem você quiser. Pro Valdir, rapaz. Mande seu abraço. Valdir, ele é garçom lá do Tony Lu do Centro, acompanha o programa toda semana. Rapaz, e tem um garçom também aqui que é famoso aqui, você sabe o nome dele, esqueço o nome dele, cara, gente finíssima demais, trabalhou um tempão no Colombo e agora trabalha no Prédio, o Gabiru, torcedor fanático do Skol Ball. Gabiru, queria mandar um abraço pro Gabiru também,
Quantas vezes eu almocei lá no Colombo junto com o Mauro Nóbrega, com o Vanderlei Ribeiro, todo o pessoal da convenção, e o Gabiru já trabalhava lá, sempre atendendo a galera. Estivemos com ele aí recentemente, né? E ele destacou aí que é fã realmente do ITV Futebol Clube. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência nós teremos aqui a presença do Neto, jogador do Sub-20 do Capivariano, para falar desta grande campanha da equipe de Capivari no Campeonato Paulista, no belíssimo trabalho do treinador Elinho Hélio Cizenando. Vamos para o intervalo, não sai daí. Com o Sindicato dos Comerciários, presente em 6 cidades na região, além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria, também oferece diversos benefícios na área de saúde, beleza e lazer, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes, além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em Salto e a colônia de férias em Praia Grande. Associe-se, venha para o Secom. A nossa força é contar com você, trabalhador. Estamos de volta com o ITV Futebol Clube aqui pela ITV para Itu e mais 7 cidades da região através do canal 24 da Operadora Net. Você manda o e-mail para cá, itvfutebolclube@itu.tv.br ou manda sua mensagem pelo Facebook. O pessoal adora mandar mensagem para o Gabriel, facebook.com/ITV Futebol Clube. Bom, uma das cidades na nossa área de abrangência é Capivari e o Capivariano vem fazendo uma grande campanha no Campeonato Paulista Sub-20. Nós temos aqui hoje a presença do Neto Alexandre, que é jogador da equipe Sub-20. Neto, obrigado pela sua presença e eu quero parabenizar mais uma vez, não só você, mas todo o elenco do Capivariano pela belíssima campanha que vocês estão fazendo nesse Paulista. Obrigado, a gente trabalha todo dia para isso, para receber elogios e o Hélio sempre pede para a gente continuar focado para ficar lá em cima na tabela. Aliás, o Hélio Cizenando também está de parabéns, esteve presente conosco aqui no ITV Futebol Clube. É um cara que faz um belíssimo trabalho nas categorias de base, já mostrou isso em outras equipes e no Capivariano está mostrando mais uma vez a qualidade que tem como treinador para revelar realmente jogadores e para lapidar os atletas. Ele falou que a categoria Sub-20, né, Gabriel, é uma categoria que muitos clubes, treinadores não gostam muito de trabalhar, entendem que o atleta já está formado, se não tem qualidade ali no Sub-20 não vai vingar realmente no profissional. Ele disse que não, que ali é o momento realmente de você ajustar, né, o atleta, lapidar, passar alguns fundamentos, passar alguma coisa diferente para o jogador. E ele tem feito isso com maestria, Gabriel. Bruno, é o estágio final, né? Ele até falou disso. É a última chance dele conseguir lapidar o menino. Muito bacana o trabalho dele aí. A gente vai ver a classificação depois. A Ponte Preta empatou novamente, perdeu pontos. E o Capivariano abre aí na liderança. Já são 4 pontos de diferença. Bem bacana. O Hélio, que é uma gentileza, né? O dia lá no jogo do Tite, o Ituano Capivariano atendeu a gente com uma educação, uma simpatia muito bacana. Até mandar um abraço pro Hélio aí. Você está com a camisa do Capivariano na mão, hein, Gabriel? Essa camisa para sorteio, o que vamos fazer? Exatamente, vamos sortear. Né? Entra lá no Face. Você já tem muita camisa, então vamos sortear essa daí, né? O Luiz Paulo, pelo menos, é mão aberta, manda a camisa sempre. O Lucas sempre traz pra gente aí, mandou uma pra mim, uma pra você, essa é a terceira. Então essa vai para sorteio lá no nosso Facebook. Então é só acessar o Facebook do ITV Futebol Clube, lá facebook.com/ITV Futebol Clube, e você vai ficar sabendo o que precisa fazer para ganhar essa belíssima camisa do Capivariano. Ô Neto, nesta última rodada do Paulista Sub-20, vocês venceram o Atlético Sorocaba, né, que no profissional vem passando uma situação delicadíssima, no Sub-20 também não faz uma boa campanha, vem sofrendo derrotas a cada rodada. Vocês venceram por 1-0. Como é que foi enfrentar esse time do Atlético? O pessoal falou que eles bateram muito durante o jogo, foi isso mesmo? Foi um time bem complicado. Antes da gente entrar em campo no vestiário, a gente sabia que não ia ser um jogo fácil.
que esses times, na verdade, são os mais difíceis. Mas a gente entrou focado, a gente fez o que o Hélio pediu, conseguimos sair com os 3 pontos. Gabriel, às vezes é mais difícil você enfrentar um time que está lá embaixo na tabela de classificação realmente do que enfrentar um que está brigando com você ali pela liderança, né? A gente vai ver a classificação, Atlético Sorocaba, Rio Branco, Itapirense, já estão lá embaixo, né? Estão com bastante dificuldade na tabela. Chegam como franco atirador, vem pegar o Capivariano, que é líder. Um momento, num astral maravilhoso, todo mundo bem. Vai tentar de tudo, Bruno. A dificuldade vai existir, apesar da classificação ser bem distante um time do outro, mas a dificuldade sempre vai ter. Vamos pôr na tela a classificação desse Paulista Sub-20 para destacarmos mais uma vez a grande campanha do Capivariano. Capivariano tem 34 pontos, então abriu 4 pontos da Ponte Preta, que vem na segunda colocação com 30. Mojimirim tem 22, Primavera de Indaiatuba 22, Ituano tem 18, Gabriel. São Bento 17, Paulista 14, União Barbarense 13, Independente de Limeira, do meu amigo Marcelo de Assis, 13 pontos, Itaperense 12, o Rio Branco, que é o time Fujão, tem 11 e o Atlético Sorocaba 7 pontos apenas, Gabriel. A rodada foi bacana pro Ituano e pro Capivariano, porque Primavera e Mojimirim perderam pontos. Então o Capivariano está numa outra briga, diferente do Ituano. Está na briga para... Hoje é a melhor campanha do Campeonato Paulista Sub-20, se eu não me engano. Está na briga de ser o líder do grupo com a Ponte Preta. O Ituano está tentando chegar ainda, né? Para brigar com o Mojimirim e com o Primavera. Então a rodada foi muito boa, bem bacana. Os dois times fizeram o seu dever de casa e somaram os 3 pontos e isso refletiu na tabela. Ô Neto, nós falamos bastante aqui do trabalho do Hélio, né? Ele esteve presente aqui. Eu tive a oportunidade de observar já o trabalho dele quando ele estava na Ponte Preta ainda, trabalhando nas categorias de base. Como é que é o dia a dia com o Hélio Cizenando? Que esse elenco do Capivariano foi montado realmente nessa temporada. O Capivariano resolveu investir mais uma vez na base, investir no Sub-20, né? Não disputou nada no profissional neste segundo semestre e voltou as atenções para a base. Como é que é o dia a dia com o Hélio e com os demais garotos? O Hélio é um grande treinador. Sempre brincalhão, na hora de ser sério, sabe ser sério, mas é um cara que sabe conquistar todo jogador. Eu, por exemplo, quando cheguei com algumas dificuldades, ele foi lá, me ajudou, e hoje, graças a Deus, estou no time titular e pretendo ficar lá. De onde que você veio? É bom a gente contar um pouquinho da sua trajetória, é curta ainda, você está no Sub-20, você é jovem ainda, mas com certeza já passou por outras equipes, né? Já. Eu sou da Paraíba, já passei pelo Atlético Paranaense, aí passei um ano lá mais ou menos, voltei para Paraíba e agora estou aqui no Capivariano. Nessa chegada, quais dificuldades que você teve, que você acabou destacando aí? É um pouco da intensidade, entendeu? Que aqui no Sul exige mais um pouco, de que ir lá para cima. Uhum. E foi isso que o Hélio me pediu, sempre intensidade, e eu consegui melhorar isso. Gabriel, não é... A gente fala trabalhar com categoria de base, não é fácil, né? Você trabalha no Amador aqui de Itu e muitas vezes trabalha com ex-jogadores, já caras experientes. E o que o Neto disse aqui, acabou destacando, tem muito na base, né? O treinador acaba sendo um paizão em muitos momentos, né? Tem que auxiliar ali o garoto no momento de dificuldade, conversar bastante. Bruno, eu vi o jogo contra o Ituano aqui em Itu, e eu até imagino um pouco qual a dificuldade dele. Porque assim, se olha o tamanho dele, ele faz terceiro homem de meio de campo. Tá? É o clássico camisa 8. Uhum. Sei que algumas vezes até atuou como segundo volante, né? Isso. Não é a principal característica, mas faz também. Então ele é aquele falso lento, é o cara altão, passada larga e tal. Então se ele não tiver intensidade, a dinâmica dele de jogo não vai encaixar. Então ele tem que ser intenso realmente, para conseguir participar, marcar, sair jogando. E muito bom jogador, não é porque ele está aqui, mas eu estava com o Luiz Paulo no dia do jogo, quando eu fui falar quem eu achei que se destacou realmente, eu gostei bastante dele, do centroavante o outro Neto, e o Bill atacante, achei muito inteligente. Bom jogador, então. Bons jogador. Até perguntei daí no dia eu perguntei, ele não faz segundo volante também? Porque é alto, ocupa bem espaço, sobe bem de cabeça, né? Eu gosto de volante alto. Perguntei, daí ele falou, fez alguns jogos, mas se adapta melhor fazendo essa função, saindo um pouco mais, né? Isso. Onde precisar, é só me colocar que eu vou dar o meu melhor. E é isso. Você chegou durante o campeonato ou você está desde o começo? Desde o começo. Tá, então tá. Ô Neto, você falou da dificuldade, da diferença, né,
aqui é mais intenso o futebol, na região sudeste. Você fez um comparativo da nossa região aqui com o futebol lá de cima, o futebol da Paraíba e tal. E entre o futebol paranaense com o futebol paulista, você observou alguma diferença? O pessoal fala da técnica do futebol paulista, que tecnicamente é bem superior. Você observou isso? Observei. Do Paraná, já joguei no Rio Grande do Sul também. Rio Grande do Sul, Paraná, o futebol é bem mais pegado. Os caras chegam junto lá. E aqui em São Paulo não, aqui é mais cadenciado, é bem mais fácil de jogar. Tem essa diferença também, né? Essa adaptação que o atleta precisa, o jovem jogador, além de a cada clube que passa ter que se adequar ao método de trabalho do treinador, tem essa diferença regional também, Gabriel. Sim, por exemplo, ele que é da Paraíba, vem para uma região totalmente diferente, né? E não só de estilo de jogo, a questão de cidade, Sim. a questão de clima, tudo isso. Acho que para um menino, ele tem 19 anos, foi com 17 para Curitiba. Não é fácil, né, Bruno? Tem toda a adaptação que tem que ocorrer também. Você é de João Pessoa mesmo? Não, sou do São José dos Ramos. Queria aproveitar e mandar um abraço para minha cidade também, pro meu pai, para minha mãe, toda a minha família lá. Tem essa O que é São José? Então, mas vamos lá, São José dos Ramos, agora vai ter que explicar, né, Bruno? Onde fica, né? É no interior, é cidade pequena ou é na grande João Pessoa? Fica perto de uma pessoa, 80 quilômetros de lá. Uma cidade bem pequena, tem só 6 mil habitantes. 6 mil habitantes. 6 mil Então, habitantes. Capivari deve estar estranhando, então. Capivari tem o quê? 50 mil habitantes? Tem mais, né? Eu Pouco não mais. sei, o Tá, Lucas 50, tá aí, entre 50 mas- e 55 mil habitantes ali, tem o mesmo porte de Porto Feliz. Não se compara, né? Porque Porto Feliz é Tem o é Bruno um Mendonça? principado praticamente, mas enfim. 6 mil habitantes da sua cidade. Essa é a dificuldade. Você mandou um abraço para os seus pais que certamente vão acompanhar pela rede social, vão acabar assistindo aí pela internet esse programa, a sua participação aqui. Essa distância da família também atrapalha bastante, né? No meu caso, eu nem acho Não que tá atrapalhando atrapalha. muito? Não, porque eu Você sou um encara cara... bem com essa situação. Isso, né? eu sou um cara bem frio, acho que se lidar bem com isso. Ele trouxe o primo. Facilitou, pô. Tem outro neto, seu primo também, né? Sei bem lidar com isso e eu acho que quem quer vencer na vida, nesse ramo do futebol, tem que largar um pouco da família e pensar pra frente. Tem que ir atrás do sonho, Isso. realmente. Aí o cara falou que ele é frio, cara. Cabeça boa. Isso é eu fundamental, acho viu, legal pro essas jogador. coisas. Cara. Ouvir essa... Isso é bom. 19 anos, É ter bom, essa cabeça é bom. já. O Neto é seu primo. Meu primo. E vocês já jogaram junto em outros clubes ou aqui Desde o foi a primeira começo, vez? desde o começo. Atlético Paranaense também O passaram Atlético, junto? a gente separou nessa fase aí. Eu fui pro Atlético Paranaense, foi pro Atlético Mineiro. Mas os dois Mas têm passou qualidade. em... isso que eu ia falar. Isso Atlético Mineiro, mostra Atlético que a família Paranaense. tem qualidade aí no futebol. Passaram em bons lugares. Times de grande estrutura. Bacana, bela história, né? Muito bom. E eu achei interessante ele falar que quem quer vencer realmente tem que encarar aí a dificuldade. A gente acompanha muitos atletas que acabam até desistindo do sonho, né? Por conta de dificuldade de distância de família, não conseguem se adaptar em uma outra cidade. Isso mostra, né, Gabriel, a vontade que ele tem realmente de ir atrás desse objetivo, que é se tornar um jogador profissional. A resposta dele até me surpreendeu um pouco, não tenho se preparado, porque bacana. normalmente você ouve da pessoa, pô, tô com saudade da minha mãe, tô com saudade do meu pai, tem um monte de jogador aqui que tá no amador, que infelizmente largou aí de tentar alguma coisa, Por conta teve dificuldade disso. de adaptação, né? Aí você vê um menino com essa cabeça, preocupado em buscar o sonho dele, que é jogar, quer ser profissional. Até perguntei para ele se o contato dele já era profissional, ele falou que já, porque no grupo do Capivariano ainda tem alguns que são amadores. Mas uma cabeça muito boa, Bruno. Ô Neto, como é que é o seu dia a dia lá na cidade de Capivari, com os demais atletas, com o seu primo? É só treino mesmo? Não tem... Treina, volta para o alojamento, celular, né? É isso. Vocês estão no sempre hotel essa lá? rotina, sempre essa rotina, isso. Vocês estão no hotel. Sim. O hotel que é muito bacana. A gente já falou, você é repetitivo, né? Mas eu já estive lá, estive com o Celso. Amanhã estarei lá, inclusive, Com o Celso de novo? com o Celso de Mande um novo. abraço para o Celso. Um abraço pro Celso, Luiz Paulo. Amanhã estarei lá com eles. Mas é uma estrutura muito bacana, Bruno. Você precisa dar uma passadinha lá, conhecer. É onde ficaram os profissionais, né? Vocês estão no mesmo local que ficaram os profissionais na época da Série A1. Então, os jogadores rodados ficaram no mesmo local que eles estão Eu não tive a alojados. oportunidade ainda de conhecer as instalações, né? Não entrei nesse espaço, que é a nova sede do Capivariano, lá em Capivari. Durante um longo período funcionou a parte administrativa ali ao lado do estádio Carlos Conag, hoje Arena Capivari. E aí foi construída essa nova sede, essa estrutura realmente para os jogadores, já foi utilizada na Série 1 pelos atletas profissionais. E nesse segundo semestre, por esta opção de atuar apenas na base, os atletas sub-20 estão utilizando essa estrutura.
E é bacana, né, Gabriel? Quando a gente observa um time do interior, uma cidade pequena, que é Capivari, dá essa estrutura realmente no futebol para os seus jogadores. E detalhe, para a categoria de base. Investir na categoria de base hoje virou retornaram os clubes a fazer esse investimento, tá todo mundo voltando suas atenções para isso, o Ituano fazendo isso muito bem também. Não faz grande campanha, a gente fala novamente, mas acontece, mas já tem um trabalho um pouco mais longo. E o Capivariano, nesse retorno da base, do Sub-20, um grande campeonato logo de cara. Quero ver quanto tempo o Luiz Paulo vai conseguir segurar o Hélio lá, né? Não vai ser fácil, vai ter que segurar o Hélio, e muitos jogadores também vão ter trabalho aí para segurar certamente depois dessa grande campanha que vem realizando no Paulista. Vamos colocar os resultados do Paulista Sub-20 na tela. Olha lá, o Capivariano, como destacamos aqui, já com o Neto Alexandre, venceu o Atlético Sorocaba em Capivari por 1-0. Né? Gol do Fujita, é isso? Aos 4 minutos de jogo. E o Ituano foi até Americana e venceu o Rio Branco por 1-0. Gol do Luiz Henrique. Olha, o gol foi aos 41 do segundo tempo. Então teve dificuldades para enfrentar o Rio Branco também, o Ituano, para conquistar essa vitória, Gabriel. Gol do Picuíra lá, que é atleta de salto, de falta no final do jogo. Contra o Rio Branco, você vê que o negócio está enroscado no Ituano. O gol foi de falta, mesmo, gol de bola gol parada. De tá difícil, realmente. O Sub-20 está difícil de encaixar no Ituano nesse segundo semestre. Houve a troca de treinador, a gente conversando, informações de fora. O grupo realmente não estava muito satisfeito com o método de trabalho do Rogério Pinheiro também, que acabou pedindo para sair. O Fabrício começando um novo trabalho. Vamos torcer para o Ituano conseguir pelo menos a 4ª vaga aí. O Capivariano, com isso, vai ter um cruzamento um pouquinho mais fácil. Se conseguir... Acabou de começar o retorno, né? Mas classificando em primeiro, né? Pega o 4º de um grupo que é lá de cima, né? Então não tem um cruzamento com os grandes agora. É interessante o cruzamento para o Capivariano. Ô Neto, nós sabemos que outras equipes do interior também estão investindo, investem já um longo período nas categorias de base, é o caso do Ituano, apesar de não fazer uma boa campanha. Com o Juninho resgatou esse lance de investir na base. A Ponte Preta faz um trabalho muito interessante também nas categorias de base. Das equipes que vocês enfrentaram até aqui nesse Paulista, quais equipes acabaram impondo mais dificuldade para o Capivariano, que você sentiu que realmente é uma equipe estruturada? Como eu falei, né? As que você pensa que vai ser mais fácil, normalmente é mais difícil. Atlético Sorocaba, União Barbarense. E o jogo contra os maiores é sempre um jogo mais equilibrado, tem mais posse de bola para os dois times, então fica mais fácil. Eles acabam deixando jogar, né? Isso. São dois times que deixam jogar, os dois querem vencer. Os dois têm qualidade técnica, acabam deixando o jogo acontecer, enquanto que os que têm dificuldade na tabela não permitem o jogo, fazem muitas faltas, acaba travando a partida. Né? E o Capivariano é meio econômico, né, Neto? Gosta dos resultados meio enroscados aí, gosta de ganhar 3-2, 1-0, 2-1, tá perdendo pro Ituano, empata aos 41, vira aos 44. Vocês gostam de emoção também, né? Emoção o tempo todo. O jogo é muita dificuldade. Hoje em dia não tem mais time bobo, os times sempre com bom elenco, os times dando trabalho para todos. Time grande, time pequeno, sempre bem forçado. Aliás, esse jogo que o Gabriel citou aqui contra o Ituano, que foi realizado no Tite, no outro programa nós colocamos os lances da partida, até na reportagem do Tomás Petrone, né, que fez acompanhou de perto ali o jogo. Aquela partida vocês viraram no finalzinho praticamente, né? Contra o Ituano? Contra o Ituano aqui no Tite. O campo não estava ajudando muito, a gente fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo voltou um pouco desligado, mas graças a Deus saímos com os 3 pontos. O Hélio sempre pede, sair com os 3 pontos, e é o que a gente faz todo jogo. Os 3 pontos eles gostam de jogo rascado. 1-0, 2-1, apertado ou não, o importante é sair com a vitória, somar os 3 pontos, e a tabela de classificação mostra isso. E o Capivariano naquele dia podia ter virado o jogo com um resultado muito mais tranquilo. Levou um 0-0 do vestiário, mas fez um bom primeiro tempo, ele, o Neto, o Bill. O Capivariano criou muito, teve várias chances de gol, acabou não fazendo em gol. O Ituano voltou muito bem para o segundo tempo, o Ituano cresceu bastante na volta do segundo tempo. O Patrick acabou fazendo 1-0, e aí o jogo se equilibrou. O empate seria um resultado normal, daí teve o pênalti no lance do Júnior lá, que ele acabou errando o domínio, o empate seria um resultado normal, mas o Capivariano lutou até o fim, como é característico dessa equipe, conseguiu a virada, 2-1, mais um jogo nervoso, né, Neto? Vocês gostam de 2-1, 3-2, 1-0 contra o Atlético Sorocaba, eles gostam dessas coisas. Vitor, nós temos os próximos compromissos aí, né, Gabriel, para conferir? Vamos colocar na tela os próximos jogos, tanto de Capivariano quanto do Ituano, pelo Paulista Sub-20.
Bom, o jogo do Ituano, primeiro, sexta-feira, 3 horas da tarde, no Novelli Júnior, aquele lance que nós já falamos aqui, vários jogos aconteceram no Novelli, então o Ituano vai enfrentar o Mojimirim pelo Paulista Sub-20. E o Capivariano vai enfrentar o Rio Branco no Décio Vita, lá em Americana, o jogo é sábado, 3 horas da tarde. Então, Neto, nem vou falar de facilidade nesse jogo, vocês vão pegar o Rio Branco, que está com dificuldade na tabela de classificação, então a pedreira aí pela frente, né? O jogo fora de casa. Não vai ser fácil, dificuldade a gente sabe que vai ter. E vamos trabalhar a semana forte, chegar na hora do jogo e impor nosso ritmo e sair com os 3 pontos. De cabeça você sabe quem é depois? Não sei. O jogo com a Ponte acho que é mais pra frente. Acho que daqui a 2 semanas o jogo da Ponte. Esse jogo é importante. O que você projeta para esses 2 jogos aí, tanto do Ituano quanto do Capivariano, Gabriel? O Ituano todo jogo o Ituano tem que jogar precisando dos 3 pontos. Está numa situação incômoda na tabela, precisa vencer de qualquer forma. Tá? Jogando em casa, de sexta-feira às 3 horas, novamente no Novelli Júnior. Agora o Capivariano está numa situação mais cômoda, mas foi o que ele falou, pega um time que está brigando lá embaixo, que vai vir para tentar vender cada derrota, mas tem que ganhar, tem que sair com os 3 pontos, né, Neto? Abrir aquela gordurinha, se tiver um momento de turbulência no campeonato, tem o que queimar. Tem que abrir a vantagem para a Ponte Preta, porque a Ponte também faz um belíssimo campeonato, até em virtude da estrutura que tem, né, Gabriel? Sem dúvida, é um clube de Série A de brasileiro, Bruno. Tem outro potencial financeiro, outro... Se você fizer uma conta per capita de investimento aí, o Capivariano acho que é disparado o líder do campeonato, né, Bruno? Sem dúvida nenhuma. Neto, obrigado pela sua presença aqui no ITV Futebol Clube, programa de portas abertas, não só para você, mas para todo o elenco do Sub-20. Mais uma vez, parabéns pela campanha, sorte para vocês aí na sequência. Não esqueça, intensidade, hein? Certo, obrigado, eu que agradeço. Tá certo. Gabriel Campregger, suas considerações finais. Bruno, sábado, torcida do Ituano, vamos lá pro Novelli. Essa classificação é importantíssima, porque depois na outra fase é a final do campeonato, é a decisão do acesso. Tá certo, então. Apito final e mais uma edição aqui do ITV Futebol Clube. Voltaremos na próxima semana com destaque da Série D do Campeonato Brasileiro, do Paulista Sub-20 e conhecendo já as equipes que conquistarão acesso no Amador para jogar a Série Especial no Amador de Itu. Um forte abraço e até a próxima semana.